Turma, estamos aqui então para a realização de mais uma aula prática, demonstração de aula prática. Mais uma vez estão presentes o professor Paulo, eu, professor Rafael e a professora Fernanda. Essa aula prática, o local dela, nós estamos aqui numa poligonal de 8 pontos, onde nós já temos os marcos fixados no solo. Então esse aqui é o local de aulas práticas, das aulas práticas normais dessa parte de levantamento planimétrico. O local aqui, para quem não consegue situar, está bem ao lado da cantina aqui do calçadão. Então assim, a gente vai comentar primeiro a respeito de equipamentos, né? Nessa aula a gente vai falar principalmente do teodolito, tá? O que é o teodolito? É um equipamento utilizado para medir ângulos. Ele é um goniômetro, um medidor de ângulos. Assim como a gente já viu a questão de instalação de equipamento do nível, né? Aqui nós vamos aproveitar muita coisa. Então, por exemplo, o tripé. Então a parte do tripé é o mesmo esquema lá de desmontar ele. Nós temos essas tarraxas aqui e temos também as tarraxas rápidas que vão auxiliar na operação. Lembrando sempre, turma, que agora vejam que a gente sempre vai instalar equipamento e nivelar ele, centralizar ele nos marcos. Então vocês estão vendo agora onde está o tripé. Ó. O tripé está instalado o quê? Vai ser instalado e centralizado em um marco. Essa operação vai ser feita, na verdade, utilizando-se o caminhamento, né, o levantamento planimétrico por caminhamento, vai ter que ser repetidamente feita em todos os marcos da poligonal. No caso aqui são 8. Então vamos lá. O tripé já está solto. A gente sempre procura o quê? Deixar na horizontal novamente. Lembra que ele tem o sistema de nivelamento, mas se tiver muito fora da horizontal, o tripé, a base do tripé, a gente não consegue nivelar. Aqui existe um aplicativo até interessante, por quê? Porque ele dá um nível pra gente. Então vocês estão vendo que esse equipamento aqui, ó, esse aplicativo, conforme eu mexo aqui, ó, desnivela muito, ele auxilia para que o nível sempre, ele mostrou que o nível tá no centro aqui, significa que o quê? Base do tripé, tá? Já está numa condição boa para a gente colocar o equipamento sobre o tripé agora. Por quê? Se tiver desnivelado, mesmo com o auxílio dos calantes, é possível que a gente não consiga fazer o nivelamento do equipamento. Turma, então, ó, esse equipamento aqui é um teodolito eletrônico. Tá, existem modelos mais antigos. O teodolito eletrônico tem a vantagem que a leitura já é digital aqui no display do equipamento. Beleza? Então vamos falar um pouquinho do equipamento. As partes constituintes. Então vejam que esse equipamento, ele tem o foco da ocular. Então aqui eu regulo o foco. Conforme eu mexo nesse parafuso aqui, vai aparecer lá os meus retículos. Vão melhorar ou piorar, evidentemente, né? Então eu tenho que mexer aqui sempre na intenção de melhorar o foco dos retículos. Superior, médio e inferior e o retículo vertical. Então é nesse parafuso que eu mexo lá o foco dos retículos. Veja que eu vou girar aqui, ó, e aqui tem o foco da objetiva. O foco da objetiva, ele é aqui, turma, ó, esse parafusão grande aqui, ó. Conforme eu mexo nesse parafuso aqui, ó, ele vai fazer o que? Com que eu enxergue o meu alvo. Então vai dar foco ao alvo. O que é o meu alvo? Mira topográfica que está lá no outro marco, é a baliza, etc. Então é aqui que eu vou visualizar, melhorar minha visualização do objeto. Então aqui nós já vimos essas duas partes integrantes. Vejam que aqui eu tenho como uma mira de uma arma, né? Existe aqui, ó, essa pequena mirinha aqui que ela auxilia a fazer uma pré-visualização do alvo. Então vamos dizer que eu tenho uma régua que está a uma distância considerável, aí, 20, 30, 40 metros. Então primeiro eu faço uma pré-visualização aqui com essa mira para depois mexer com o foco da luneta, etc, etc. Beleza. Vamos partindo agora, para esses dois parafusos. Esse parafuso, turma, ele é chamado de fixação. Então, ó, notem que eu apertei ele, ó o que aconteceu com o movimento horizontal. Então esse equipamento, ó, ele tem dois movimentos, tanto o movimento horizontal, que eu apertando esse parafuso trava, quanto o movimento vertical. Vou soltar aqui e virar para vocês visualizarem. Ó o movimento vertical da luneta, ó, soltei. A luneta tem a inclinação. Travei, a luneta travou. E os dois, tanto o movimento vertical quanto o horizontal, ainda tem o micrométrico, que só vai funcionar caso de fixação esteja apertado. Ó o micrométrico da horizontal, ó. Travei. O que é o micrométrico? Ele faz pequenos ajustes. Então, em vez de eu ir com a mão para fazer a visada, colimação que a gente chama, tá, no alvo, então eu travo ele e faço pequenos ajustes, ó, trabalhando com o micrométrico, que é o mais externo aqui, que só funciona quando o equipamento está fixado. Então esse aqui é o da horizontal e esse aqui, ó, tá travado? Tá. Esse aqui é o da vertical, olha lá, ó, tô mexendo a luneta agora com pequenos ajustes. Então
Esse é um ajuste fino. Outro detalhe importante, então, agora a gente vem para a parte do display. Então aqui é onde a gente faz todos os comandos do equipamento. O botãozinho vermelho aqui a gente liga o equipamento, ó. Então eu aperto seguro, veja que o equipamento ligou. E aqui já aparece no próprio display o V, que é ângulo vertical, variando de 0 a 360, né? A volta inteira no equipamento, uma volta. E o ângulo horizontal. Nesse caso aqui está lá, ó, 97 graus, 04 minutos, 17 segundos. O ângulo horizontal, ó, ele altera conforme o vertical altera conforme eu trabalho o quê? A luneta. Opa, desculpa, o horizontal, né, que está 97,04,14 e o vertical aqui que está 200 e lá vai. Na verdade, a gente tem que dar uma volta na luneta aqui para ele chegar próximo dos 90. Então, ó, 94, 44, 49, ângulo vertical, trabalha aqui a luneta. Ângulo horizontal, eu trabalho aqui, ó, esse movimento horizontal. V de vertical, H de horizontal. Aqui no display existem os outros comandos, tá? Por exemplo, um comando que existe, turma, que é o comando de centralização. Porque eu preciso centralizar esse equipamento no marco. Então, se eu apertar a tecla Shift e esse RL aqui, ó, olha lá o que aconteceu, ó. Apareceu aqui, ó, um prumo que é a laser. Esse equipamento, por ser um equipamento mais moderno, ele tem o prumo a laser, olha lá, ó. Tá mostrando que o equipamento está exatamente centralizado no marco. Existem equipamentos que tem o prumo óptico, então ele tem uma lunetinha aqui que a gente vai ter que olhar aqui para ver se está lá centralizado. Esse aqui facilita porque a laser já mostra pra gente que tá centralizado lá. Beleza, aqui no display ainda tem o dispositivo de zeragem, né, ó. Vamos desacionar aqui, ó. Esse O7 aqui, ele zera o ângulo horizontal, porque a gente sempre para achar, por exemplo, um azimuth, a gente tem que achar o norte magnético, o azimuth é o ângulo formado entre norte magnético e um determinado alinhamento. A gente tem que sempre partir do zero. Então achei, por exemplo, o norte magnético, olha lá, ó, zero equipamento. Então esse O7 zero equipamento. Esse RL ele mostra se você quer que abra o ângulo à direita ou à esquerda. Então partiu de zero, a direita aumenta, ou partiu de zero diminui de 360. Né, o RL aqui. E aí o hold é questão de configuração, aí etc. Mas a gente está mostrando mais o básico aqui. Olha lá então, turma, que agora ficou faltando a gente mostrar essa parte do como nivelar o equipamento. Assim como o nível, nós temos 3 calantes, 1, 2, 3. E conforme eu trabalho para dentro ou para fora os 3 calantes, existe um nível circular aqui. E existe um nível tubular aqui. Então eu sempre tenho que estar atento a esses dois níveis, tanto o circular como o tubular. Olha lá, ó, vocês estão podendo ver aqui em cima o tubular e aqui embaixo o circular. Então conforme eu mexo o equipamento aqui, ó, esses níveis aqui, a bolha vai ficar no centro e aí o equipamento está pronto para uso. Beleza? Acho que o detalhe também que ficou faltando, turma, é a questão da bateria. O equipamento ele é movido a uma bateria que está aqui. Se eu apertar esse botãozinho aqui, ela sai, e aí é possível a gente fazer o carregamento dela, né, na energia comum, tá? E aí a gente volta, fixa, o equipamento está funcionando a bateria. Existem teodolitos eletrônicos que são a pilha, e existem os ópticos lá atrás que aí não necessita de nada, necessita na verdade da luz para a gente poder enxergar a leitura lá dentro da luneta e através dos nônios, né? Bom, pessoal, para começar a operação, nós estamos aqui no ponto E0 da poligonal. A primeira coisa que se faz é determinar ou encontrar o azimuth. Lembrando que nas aulas práticas, o primeiro azimuth nós levantamos em campo. Os próximos azimuths, das próximas laterais, serão calculados. Então o primeiro é levantado em campo, os demais serão calculados. Esses aparelhos são extremamente modernos, mas eles têm um defeito, né? Vamos considerar assim um defeito, que é o seguinte: eles não possuem a possibilidade de você encontrar o norte diretamente. Então você teria 3 maneiras de fazer isso. A primeira maneira é usar esse aparelhinho aqui chamado de declinatória. A segunda maneira é utilizar uma bússola como essa que está na mão do Rafael, que nós encaixamos aqui dentro. E a terceira maneira mais moderna é utilizar um aparelho de celular com uma bússola instalada. Então o aluno poderia fazer de 3 maneiras diferentes. Na verdade, a mais correta seria essa, em que você fixa o equipamento aqui, olha. E aí então você vai observar o seguinte: quando você aponta para o norte, você trava ele ali, ó. O que acontece? Quando você aponta para o norte, ele automaticamente, ele então vai ficar com aquela agulha ali balançando. E olha, veja que agora ele está no norte, olha. Ele vai virando. O que acontece com ele? Ele vai ajustar aqui, ó. Quando você acha o norte, você trava o equipamento, olha, tá vendo? Só mostrando ali, olha. Quando ele sai do norte, a agulha mexe. Quando ele está exatamente no norte, ó, está no centro certinho, ó, no norte, bonitinho. Aqui que nós fazemos? Nós vamos ligar aqui o equipamento e nós vamos zerar o equipamento. Então veja, nós zeramos aqui, olha, quer dizer, ele está no norte, vamos zerar.
Agora lá onde está a professora Fernanda, vamos fazer a visada. O que nós fazemos então? Nós vamos pegar aqui o equipamento, zerou ali, nós vamos levar ele aqui no sentido horário, fazemos a visada na Fernanda, ajustamos o foco, ajustamos a retícula certinho, fazemos o ajuste fino aqui para ficar exatamente no centro da baliza do fio de prumo e anotamos aqui o ângulo. Veja, o ângulo deu 13 graus, 45 minutos e 58 segundos, esse ângulo aqui, que é o ângulo entre o norte e o lado E0 e 1. E este aqui será o inicial, aquele que será utilizado para dar a partida do giro da poligonal. Os demais, todos os azimuths serão calculados. Turma, então aqui também existe, nós estamos com uma bússola. Então o professor Paulo acabou de demonstrar como trabalha a declinatória, né, que também é bússola, obviamente, mas a bússola tem a ponta imantada, tá? Que vai sempre trabalhar o que? O nosso norte magnético. Então a gente trabalha, como esse equipamento não vem com bússola, né? A gente pode utilizar também essa bússola. Então, ó, vejam que aqui dá até para colocá-la aqui, ó, no caso dessa aqui. E vejam que a hora que a ponta vermelha ela estiver indicando o norte magnético, ó, aqui tá fora, né, ó, vocês estão vendo, conforme eu trabalho o equipamento aqui, ó, tá fora. A hora que o norte magnético encaixar naqueles dois tracinhos verdes ali, olha lá, ó, a ponta imantada, a ponta vermelha encaixar lá, tá no norte magnético. Então eu já posso zerar o equipamento, O7, e vou trabalhar com esse ângulo horizontal aqui, ó, destravo o equipamento e vou fazer a visada até meu alinhamento. No caso eu tô no E0 para o E1. Fiz a visada no alinhamento, tá? Tenho que olhar aqui, evidentemente, mas esse ângulo que vocês estão vendo aqui, HR, o que é? É o ângulo formado entre o norte magnético e o alinhamento, que é o azimuth, tá? Que tá variando aqui, ó, 8, 10, 12, 13, enfim. Aí nós temos que anotar esse valor aqui para poder trabalhar a poligonal. E ainda existe o do celular. Tem a celular que vem, ou se não você baixa o aplicativo, é a mesma coisa. Até o celular às vezes é digital essa bússola aí. Também se acopla o celular aqui, a gente costuma trabalhar nas aulas práticas, como são diversos grupos, com o celular. Cada um pega o seu celular grupo, tá? Coloca sobre o equipamento aqui e acha o azimuth de posse da bússola do celular. Agora, dando continuidade, nós vamos fazer o seguinte: o equipamento está instalado no ponto E0, nós sempre fazemos a volta no sentido horário. Só que nós começamos da seguinte forma: nós vamos fazer a visada chamada visada a ré. Por que a ré? Porque nós vamos fazer a visada, entre aspas, para trás, para depois ir para frente, fazer o caminhamento no sentido horário. Então a primeira coisa que eu faço é segurar aqui em cima com as duas mãos. Aqui eu tenho essa mira. Essa mira é um triângulo luminoso. Então eu pego esse triângulo luminoso e ponho lá onde está o professor Rafael, que é o ponto E7. Quando eu achar o professor Rafael aqui na direção, eu travo. Eu venho aqui pertinho, olho na luneta, ajusto o foco, bem ajustadinho, ajusto a retícula, que o fio está de metro. E aí o que vai acontecer aqui? Eu encontrei lá, então o que eu vou fazer? Eu vou zerar o equipamento. Então para zerar o equipamento você vai aplicar, ó, dá uma olhadinha aqui pertinho, olha. Para zerar o equipamento você vai aplicar o comando 7, ó, 0 graus, 0 minutos, 0 segundo, ó. É isso. Então o que eu vou fazer? Como eu zerei o equipamento lá, o equipamento está travado e zerado, o professor Rafael agora ele vai colocar a régua. Vamos lá. Então ele vai abrir a régua, porque ele já está centrado no centro da baliza. Quando o professor Rafael colocar a régua, nós vamos fazer a leitura do fio superior, do fio médio e do fio inferior. O superior e o inferior servirá para calcular a distância horizontal indiretamente daqui até lá. E o fio médio vai ser para calcular a diferença de nível entre esse ponto E0 e o ponto que o professor Rafael está. Feito isso, nós vamos girar o equipamento no sentido horário, isto é, por fora aqui da poligonal. Então, só para vocês observarem, na verdade eu vou soltar o equipamento aqui, ó, vou fazer esse movimento. Eu vou caminhar junto, mas na verdade não precisar, podia ficar na mesma posição, só para vocês entenderem. Eu vou girar aqui, ó, até eu achar o ponto E1, lá onde está a professora Fernanda. Achei a professora Fernanda, eu travo. Travei o equipamento, cuidado com o tripé para você não esbarrar no equipamento, tá? Você ajusta o foco, ajusta a retícula e aí então você faz a leitura do ângulo. Observe aqui pertinho, olha. O ângulo deu 266 graus, 33 minutos e 53 segundos. Esse ângulo externo, o primeiro ângulo aí, 266, 33,53, esse primeiro ângulo. Feito isso aí, agora nós vamos colocar lá naquele ponto, colocar a régua sobre o marco de concreto. Aí nós vamos fazer de novo a leitura do fio superior, fio médio e fio inferior, repetindo. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou anotar na caderneta de campo a leitura do superior, a leitura do fio médio e inferior. Lembrando, superior
menos o inferior vezes a constante do aparelho dá a distância, daqui até lá na horizontal. E o fio médio vai dar a diferença de nível. Que nível? Entre este ponto E0 e o ponto E1, certo? Feito isso, nós vamos agora mudar o equipamento para o ponto E1. Só que no ponto E1 nós não vamos mais calcular o azimuth. Nós vamos chegar no E1, estacionar o equipamento, fazer a visada de ré no E0, fazer o giro por fora no E2. E sempre nós vamos ler na régua superior, médio e inferior de ré, superior, médio, superior, avante. E o ângulo externo, vamos anotar, de tal forma que em todos os pontos nós teremos duas medidas de distância, sempre ré e vante, duas medidas em cada um, e teremos o ângulo externo, que nós utilizaremos para calcular, ajustar os ângulos internos da poligonal, ajustar todas as distâncias e ajustar, inclusive fazer o cálculo da área desta figura. Na sequência, nós iremos fazer uma volta completa na poligonal, mostrando os pontos, do E0 até o E7. Então pessoal, dando continuidade, nós saímos lá do ponto E0, nós estamos aqui no ponto E1, só para vocês terem uma noção, a gente vai fazer uma filmagem geral. O ponto E1 está aqui, ó, lá tem o Banco Itaú, a Caixa Econômica Federal, o estacionamento, tá? Então está aqui o centro do ponto E1. Vamos partir em direção ao ponto E2, acompanhando aqui, ó. E depois vocês terão esses desenhos, essa poligonal que vocês irão fazer, vocês já têm ela semi-pronta. Aqui, pessoal, o outro marco. Aqui nós temos o ponto E3, que ele é bem próximo aqui a essa divisa que faz com a área do CCB, que é um viveiro natural, e o biotério, que é aqui atrás, que o pessoal chama carinhosamente aqui na UEL de casinha da dengue, mas é o biotério. Ok, vamos lá? Observe que nesse alinhamento que nós estamos caminhando, você consegue ver o próximo marco lá. Embora que seja uma região de muitas árvores, esses marcos foram colocados estrategicamente para que você consiga ver, mesmo entre as árvores, o alinhamento entre os pontos está limpo. Aqui nessa linha aqui, que dá para ver o ponto anterior, nós temos o ponto E4. Tá? Do E4, nós vamos partir ali para o E5, que é aqui mais próximo, o E5. Observe que sempre a linha divisada está limpa. Coisa que pode não acontecer na sua vida prática. Muitas vezes tem uma árvore, tem uma construção, a declividade é alta, você não consegue ver, etc. Então nós temos aqui o ponto E5 e daqui nós vamos partir em direção ao CTU para o ponto E6. O detalhe é que nós não conseguimos ver o E6. Por quê? Porque o E6 está embaixo lá. Então nós temos que ir até ele. Então aqui nós vamos colocar rente ao chão e lá teremos que usar uma régua bem mais alta para conseguir fazer as leituras. A gente já começa a avistar o marco. Aqui nós temos o marco do E6 e agora nós vamos em direção ao E7, que é o último marco para fechar a poligonal em relação ao E0. Eu vejo que esse alinhamento aqui do E6, o E7 e o E0, ele é paralelo praticamente ao calçadão da UEL, em frente ao CTU. Estamos aqui, ó, em frente ao CTU, que é onde tem os cursos de arquitetura, engenharia, etc. Então, nós estamos nos aproximando do marco E7. Esse marco E7, ele faz o fechamento da poligonal inteira. Está aqui o E7. E agora nós vamos, então, daqui, nós temos lá no final o E0. E com isso nós fechamos toda a poligonal. Então, nosso objetivo, além de calcular todos os ângulos externos, internos, todas as distâncias a ferir, é também calcular a área desta poligonal como um todo.